Depois de uma pressão dos Estados Unidos, Lula telefona para Nicolás Maduro e faz algumas propostas para garantir a paz em Essequibo, mas já deixa bem claro, o Brasil não aceitará uma ação unilateral, principalmente com viés militar, e principalmente o Brasil não será utilizado, segundo Múcio, como instrumento para um incidente diplomático. O que será que ele estava se referindo, hein? Notícias importantes também, ligadas a declarações do Maduro, que depois de uma série de decretos que garantem que esse equipo pertence à Venezuela, manda ali um X, ou um Twitter, né? Um tweet, vamos colocar assim, pedindo para que uma negociação seja feita. Vale lembrar que o Nicolás Maduro tem viagem marcada para a Rússia e o conflito pode começar a escalar para uma questão um pouco mais global. A gente vai falar também, pessoal, um pouquinho sobre o veto dos Estados Unidos a uma proposta de cessar fogo na faixa de Gaza, com grandes críticas da China, que chama os Estados Unidos de hipócrita, e também do Mahmoud Abbas, liderança da Autoridade Palestina, que fala que os Estados Unidos é cúmplice do que Israel vem fazendo, vamos entender aqui exatamente o porquê. E para finalizar, pessoal, mas não menos importante, aliás, extremamente grave, a gente tem os Houthis, que é um grupo rebelde ali do Iêmen, fechando um cerco militar contra Israel. Enquanto Israel não parar as ofensivas e não deixar chegar ajuda militar para a faixa de Gaza, ninguém comercializa com os israelenses. Estados Unidos, que já estava prometendo algum tipo de ação militar contra esse grupo, pode fazer. Lembrando que os Houthis têm grande apoio do Irã e isso pode escalar ainda mais para todo o Oriente Médio. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Para quem não me segue no Instagram, @prof_Ricardo Marcílio. Pessoal, e se inscreve no canal, que eu tô quase batendo 1 milhão, hein, pessoal? Se não me engano, falta menos de 1.000 inscritos, tá? Quando eu tô gravando esse vídeo. Pô, conto muito com a ajuda de vocês para chegar no 1 milhão. Vai ser, assim, uma honra sensacional. Belezinha? Então bora lá pro vídeo que tem bastante assunto importante aí, significativo, com peso geopolítico pra gente discutir. Eu falei pra vocês no vídeo de ontem que os Estados Unidos tinha pressionado, né, o Biden tinha pressionado o Brasil para que o Brasil tentasse ser uma liderança nesse papel de mediação entre Venezuela e Guiana pela questão de Essequibo. Tanto porque o Brasil tem boas ligações com Irfan Ali, que é o presidente da Guiana, e também com Nicolás Maduro, que é o presidente da Venezuela. Além disso, os Estados Unidos está com outros conflitos geopolíticos muito significativos, como a questão da Ucrânia, a questão de Israel e as próprias questões internas, como, por exemplo, a questão da segurança na fronteira e o aumento dos imigrantes legais no país. Tudo isso em período de véspera de eleição. Além de tudo, vamos falar também, né, os Houthis agora fazendo mais uma ameaça contra Israel e muito possivelmente os Estados Unidos fazendo algum tipo de ação militar ali na região do Mar Vermelho, do Golfo de Aden. Ou seja, tá um caos no mundo. E mais uma frente de batalha, eu diria que poderia causar algumas preocupações. Até porque, galera, convenhamos, se a Venezuela fizer algum tipo de ação militar contra a Guiana, contra esse Essequibo, que era o que estava prometendo, isso pode ser visto como uma fraqueza do governo Biden. Da mesma maneira que o Obama foi visto como um fraco porque deixou a Rússia anexar, deixou entre aspas, né? Mas deixou a Rússia anexar a Crimeia, não interferiu com tanta força assim no ISIS, o Biden poderia ser considerado um fraco, porque a ação militar do Hamas aconteceu durante o seu governo, a questão da derrota no Afeganistão, agora, né, a possível intervenção da Venezuela em Essequibo, né? Então, assim, existem vários poréns aí que podem ser colocados como Biden como uma espécie de governante fraco, né? E isso, claro que o Biden não quer, e por isso pediu ajuda brasileira. Mas eu diria, pessoal, que mesmo sem o pedido dos Estados Unidos, o Brasil também quer se colocar como mediador, por quê? A gente já discutiu algumas vezes, né? O Brasil não quer uma instabilidade na América do Sul, ainda mais uma instabilidade que possa provocar uma intervenção estrangeira dos Estados Unidos, do Reino Unido, da Rússia, né? Vamos falar aqui que o Maduro foi, inclusive, negociar com o Putin. Não acho que vai acontecer alguma coisa, tá? Mas algum tipo de ação estrangeira aqui em território da Amazônia e colocando em xeque o papel de liderança do Brasil nesse contexto sul-americano. Pô, cara, bem no momento, né, que o Brasil tá querendo fazer a CELAC, o NASU, tá querendo se colocar como uma liderança dos BRICS, dos países emergentes, não pegaria bem, né, pô, no quintal, entre aspas, aí do Brasil, na América do Sul, ter algum tipo de ação militar. Então Lula deu o telefonema para o Maduro, o telefonema foi às 10 horas da manhã, durou meia hora, segundo o próprio governo brasileiro, e garantiu, pessoal, que tudo que o Brasil queria falar está nos termos de declaração da cúpula do Mercosul.
que basicamente pede para que haja algum tipo de processo de negociação e que existem órgãos que podem mediar a situação. A Venezuela já falou que a Corte de Haia, que é um instrumento jurídico próprio para o assunto, a Venezuela não considera, aliás, foi até uma das propostas da consulta popular, né, que a Venezuela fez. A população alega que não tem algum tipo de legitimidade para julgar a questão, e a OEA, que é a Organização dos Estados Americanos, como se fosse a ONU das Américas, também é muito controlada pelos Estados Unidos. A CELAC, nesse momento, ela é controlada pelo Ralph Gonçalves, que, galera, convenhamos, é o primeiro-ministro de São Vicente e Granadinas, um país do Caribe, que é visto como neutro na situação. Além do que o Brasil tem muito mais poder de interferência, de mediação na CELAC do que na própria OEA. Então o Brasil se colocou também como mediador para esse conflito, mas pediu negociações. E, inclusive, óbvio, né, pessoal, ninguém escutou exatamente o telefonema, mas o Lula conversou ali com interlocutores e tal, e deixou bem claro que ele garantiu que o Brasil não tolerará algum tipo de ação militar unilateral, ou seja, uma ação militar da Venezuela no território de Essequibo, tá? Então foi assim, um tom Maduro, a gente está próximo, você sabe, mas algum tipo de ação militar pode trazer muitos prejuízos e o Brasil não vai aceitar isso. Por tudo que eu falei para vocês, instabilidade política, refugiados, ação estrangeira na Amazônia, contestação do papel do Brasil como liderança global. Então o Brasil já vem dando declarações. A gente colocou, pessoal, o setor de cavalaria, por exemplo, próximo da fronteira, mudou os status militares ali, mandou blindados, dobrou o número de militares, Polícia Federal também agindo na região. Tudo isso para prevenir que o território brasileiro seja utilizado como uma rota de passagem, porque lembrando, é uma região altamente acidentada e florestada. O Brasil não aceitará que o nosso território, aquela regiãozinha de Pacaraima, seja utilizado possivelmente pela Venezuela. Então, pelo que deu a entender pelas declarações do governo brasileiro, foi um alerta feito à Venezuela, mas deixando bem claro que a gente pode ser como se fosse uma espécie de mediador para esse conflito. Nicolás Maduro, que ontem, inclusive, além de anunciar, né, que vai fazer a visita ao Putin e tudo tal, ainda fez um decreto, colocando ali, galera, alguns pontos que confirmavam que, de fato, Essequibo, região ali que é mais ou menos 70%, 75% do território da Guiana, vai pertencer à Venezuela. Só que hoje, pessoal, não se sabe, né, pelo telefonema com Lula, pela pressão dos Estados Unidos, por algum tipo de base militar, pelos exercícios que os Estados Unidos fizeram em conjunto com a Guiana, mas o Maduro adotou um tom um pouco mais ameno, vamos colocar assim. O Maduro, galera, deixou bem claro nos seus tweets que a Venezuela e a Guiana, na verdade, né, a ExxonMobil e a Guiana vão ter que sentar e conversar com a Venezuela, porque de coração e alma a Venezuela quer paz e compreensão. E, inclusive, em outro tweet, ele deixou bem claro que, na verdade, a Venezuela sempre quis conversar com a Guiana, mas a Guiana sempre se baseou nas decisões da corte lá em Paris de 1899, que, segundo a Venezuela, o Acordo de Genebra de 66, reconhecido pela Venezuela e também pelo Reino Unido, não reconhece, estabeleceu bases para uma futura negociação que de fato nunca aconteceu. Então, segundo o tweet da Venezuela, o Acordo de Genebra, aliás, perdão, né, sempre quisemos contato e tal, mas as autoridades revogaram o Acordo de Genebra, as autoridades da Guiana, e começaram a vender o nosso mar e querer base dos Estados Unidos naquela região. Inclusive o Maduro ainda contou, né? Não contavam com a minha astúcia. Para quem é mais da década de 90, anos 2000, vai entender a referência, mas juro que foram as palavras do Nicolás Maduro, tá? Não contavam com a nossa astúcia. Astúcia no sentido do povo venezuelano votar que Essequibo pertence à Venezuela. E que nem eu falei, ele tá usando uma retórica muito ufanista, nacionalista. A própria Maria Corina Machado, por exemplo, que é a líder da oposição, pessoal, ela deixou bem claro, tá? Essequibo pertence à Venezuela. Perceba que não é uma coisa dos bolivarianos, é uma coisa dos venezuelanos. Meu pai, por exemplo, trabalhou durante bastante tempo na Venezuela. E ele sempre falava pra mim, né, Ricardo, desde quando eu trabalhava lá, eles sempre tinham duas coisas que eles sempre falavam pra mim quando viam que eu era brasileiro. Que o Brasil é um país imperialista e que Essequibo pertence à Venezuela. Ou seja, é uma questão histórica que a Venezuela tá alegando agora, né, pra pertencer com uma causa mais nacionalista, até porque estamos em período pré-eleitoral. Mas o Maduro deu uma amenizada no tom, não sabemos exatamente porquê, mas aparentemente quer sentar para negociar, não sabemos também quais serão os termos, né? Mas a Venezuela falou que quer sentar para conversar com a ExxonMobil, com os Estados Unidos e com a Guiana para resolver a região de Essequibo.
Outro ponto, galera, relevante, está ligado à questão do veto que os Estados Unidos deu à resolução da ONU. A gente teve uma proposta feita pelos Emirados Árabes Unidos, que teve 13 votos favoráveis, inclusive do Brasil, um voto de abstenção, que foi do Reino Unido, e um voto contrário a uma resolução que pedia um cessar-fogo na faixa de Gaza. Nessa votação, quem votou contrário foi os Estados Unidos, deixando bem claro que apesar dele apoiar uma paz duradoura na região, não existe paz duradoura enquanto o Hamas ainda existir. Portanto, ele não apoia uma medida de cessar-fogo enquanto o Hamas não for eliminado. Só que daí, com a pressão internacional, tudo o que vem acontecendo, a gente viu, pessoal, que novamente, né, os Estados Unidos, seu país responsável por vetar uma resolução, isso gerou grandes críticas. Só uma pequena observação, tá? Professor, e se essa resolução do Conselho de Segurança fosse aprovada? Na prática, Israel já falou que não respeitará as deliberações da ONU. Então seria muito mais simbólico do que qualquer outra coisa. Mas, querendo ou não, é mais uma proposta que a ONU tem vetada e que mostra uma certa falta de credibilidade que a organização vem tendo, principalmente aí nesses últimos anos. A China colocou que foi altamente hipócrita dos Estados Unidos, que, segundo a China, é um país que diz defender os direitos humanos, etc. Mas quando tá ali no quintal, é um parceiro dos Estados Unidos, eles não aceitam uma proposta de cessar-fogo, não pensam no povo palestino, e o Mahmoud Abbas, que é a liderança da Autoridade Nacional Palestina, o grupo ali, né, pessoal, que comandaria o possível Estado palestino, que na verdade não existe, ele também falou que os Estados Unidos, ele é um cúmplice, porque segundo Mahmoud Abbas, os Estados Unidos é quem poderia pressionar Israel para que de fato não tivessem mais esses ataques. Mas os Estados Unidos, vetando proposta e continuando mandando apoio retórico, militar, etc., compactua com os crimes, segundo o Mahmoud Abbas, tá? Que Israel vem cometendo na faixa de Gaza. Lembrando, pessoal, que isso mostra como os Estados Unidos está pressionado, né? Porque de um lado você tem Israel reclamando que o pacote de ajuda militar não foi aprovado de 13,4 bilhões, porque os senadores consideram que os Estados Unidos está abusando dos ataques. Aliás, Israel, né? Abusando dos ataques a civis e tal. Então vem sofrendo críticas de Israel. Mas, ao mesmo tempo, os países árabes também insatisfeitos, porque os Estados Unidos não condena com tanta força quanto poderia condenar pelas ações que Israel vem cometendo na faixa de Gaza. Ou seja, os Estados Unidos está sendo colocado aí extremamente contra a parede. E é claro, né, que quem vai ficar cutucando, gostando disso? Irã, China, enfim, os países mais orientais, porque estamos no mundo, num tabuleiro geopolítico, e interessa essa queda, de credibilidade dos Estados Unidos por parte dessas potências que eu citei. E para finalizar, pessoal, talvez assim, a notícia mais importante, porque isso pode escalonar uma coisa muito perigosa, eu citei para vocês ontem, tá? A gente teve, pessoal, porta-voz do Conselho de Segurança dos Estados Unidos anunciando que sim, os Estados Unidos poderiam atacar os Houthis, a mídia O Político relatando que nesse momento existem militares insatisfeitos com a postura complacente dos Estados Unidos, que não age contra os Houthis com mais volúpia. Por quê? Os Houthis, eles são um grupo de rebeldes xiitas que atuam no Iêmen, grande aliado do Irã. Eles já declararam guerra contra Israel. Eles atacaram mísseis contra Israel que foram interceptados pelos Estados Unidos. Eles estão sequestrando embarcações que tinham algum tipo de ligação com Israel ou até mesmo com os Estados Unidos. Atacaram porta-aviões americanos, inclusive. Sequestraram embarcações. Hoje, e assim, os Estados Unidos não, entre aspas, fez nada, né? Nossa, professor, mas por que os americanos não fazem nada? Citei para vocês também. Existem muitos islâmicos nos Estados Unidos que vão votar o ano que vem e estão reclamando da postura muito, em cima do muro dos Estados Unidos, de não condenar a ofensiva violenta, segundo eles, de Israel. Outra coisa, os Estados Unidos têm medo que atacar os Houthis possa fazer com que Irã, Iraque, Síria, o eixo da resistência, se volte mais contra os Estados Unidos e consiga ter mais argumento para a formalização da tal da aliança islâmica, com países mais neutros, né? Arábia Saudita, Egito, Jordânia e por aí vai. Então os Estados Unidos ele tem que pisar, galera, em ovos para saber como vai ser o seu tipo de ofensiva. A Arábia Saudita mesmo, por exemplo, ela na Guerra Civil do Iêmen, ela apoiava o Hadi, que é contra os Houthis. Era uma guerra por procuração ali, a guerra civil do Iêmen, em que o Irã apoiava os Houthis e o Hadi era apoiado pela Arábia Saudita. A Arábia Saudita pediu moderação nos possíveis ataques dos Estados Unidos,
para que isso não escale para uma guerra generalizada no Oriente Médio. Só que agora os Houthis do Iêmen, eles declararam que ali, galera, onde você tem o Estreito de Bab al-Mandab, tudo vai ser bloqueado. Ou seja, qualquer tipo de navio que estiver direcionado a Israel não vai poder chegar no território e vai ser atacado, sequestrado, interceptado pelo Iêmen. Por quê, professor? O Iêmen considera que enquanto Israel ficar bloqueando alimentos, água, medicamentos e ficar causando a morte de civis palestinos, não pode ter comércio com Israel. Ou seja, todos os navios comerciais, com qualquer que seja a bandeira, tá? Que esteja sendo direcionado para Israel, vai ser atacado. Lembrando que nós temos várias bases militares dos Estados Unidos da região e porta-aviões ali destacados na região do Mar Vermelho e também no Golfo de Aden. Ou seja, muito possivelmente, se começar a interceptar todos os navios direcionados a Israel, os Estados Unidos vai ser obrigado a responder. E se for responder, isso pode incendiar a região, que, lembrando, é o desejo do Irã, que essa aliança islâmica se forme contra os Estados Unidos. Os Estados Unidos vai ter, galera, que ser extremamente meticuloso para saber como realizar uma ofensiva sem desagradar os islâmicos, mas também permitindo que seja feito comércio com Israel. Estamos com sempre né? Mas nesse momento, um barril de pólvora no Oriente Médio. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, já deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.